Bom dia, irmãos. Vamos estar começando mais uma escola dominical com o irmão Dóris dando a lição. E antes de passar para o irmão Dóris, vamos estar orando e depois cantando o hino. Está orando então? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, todos os bens que tem nos dado. Também agradecemos ao Senhor também por este momento que temos também com a escola dominical, que vamos ter através do irmão Dóris, estejamos ouvindo sobre a mensagem que o Senhor quer ouvir para nós. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Vamos estar cantando o hino de número 284, 284. Nas tormentas desta vida, está bem perto a perdição. Aos incautos navegantes, que entrará, pois, salvação. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Sempre brilha em graça imensa e com amor do eterno Deus, cabe a nós mostrar o rumo na viagem para os céus. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Noite eterna se aproxima, negro e denso seu terror, chama avisa aos infelizes, guia-os para o Salvador. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Irmão Dóris, está com a oportunidade de falar. Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. É um prazer muito grande para mim, de mais uma vez, estar com esta oportunidade de estar compartilhando com os irmãos e as irmãs também sobre este assunto que é de também suma importância para nós, os servos do Senhor, que nos fala de um relacionamento, de um convívio com as pessoas, e este convívio que seja, um convívio que esteja agradando ao Senhor, que esteja glorificando o nome do Senhor. E é realmente sobre este assunto que o Senhor nos tem dado a oportunidade de estar compartilhando com vocês. E de antemão, a minha oração ao Senhor é que você esteja apercebido, que você receba este assunto de uma forma muito especial, porque em N situações da nossa vida, este é um dos que mais chama a atenção das pessoas.
porque ele está falando do meu convívio com elas, está falando do seu convívio com elas. Que convívio é este? É sobre isto é que nós vamos estar compartilhando com vocês nesta bela oportunidade. Vamos estar lendo o texto proposto pelo irmão, para que nós venhamos a discorrer sobre alguns pontos importantes da nossa vida a este respeito. O primeiro texto, ele está registrado na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 11 até o verso 17, que nos diz assim: Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei, o Senhor. O segundo texto proposto para nós está registrado em Romanos capítulo 12. Nós iremos ler a partir do versículo 9 até o versículo 21. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos as suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.
Temos um outro texto que está registrado em Marcos capítulo 16. Nós iremos ler o versículo do versículo 14 ao 16. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Nós podemos observar aqui que os textos propostos para nós, ele nos aperta um pouco, né? Porque esses textos, eles estão dizendo totalmente diferente do que muitas das vezes nós fazemos e até pensamos e firmamos e confirmamos que é do jeito que nós pensamos. Mas quando nós lemos a Escritura, nós percebemos que há uma grande diferença no que nós pensamos de nós mesmos, né, com o nosso próprio entendimento, com a nossa própria compreensão, com o que o Senhor nos instrui. Quando eu comecei a observar esta lição, que é a questão do relacionamento, né, do convívio do servo do Senhor com a humanidade, e também este assunto, ele não está somente falando do contato, humanamente falando, com as pessoas, mas também ele está falando de que nós devemos anunciar também a essas pessoas que nós convivemos, quer estando perto, quer estando longe, algo além do que eu dar um tchauzinho para o meu vizinho, para o meu amigo de longe, ter um bom convívio de amizade com o meu vizinho, é um pouco além, porque ele que eu digo, o meu jeito de ser, ele tem que estar acompanhado também de anunciar àquela pessoa algo que eu recebi da parte do Senhor nosso Deus, que nós damos o nome de evangelização, né? Falar o que o Senhor Deus fez por nós. E muitas das vezes, até nisso, nós invertemos as coisas. Quando eu tive observando esse texto, repito, ou este assunto, não consegui deixar de vir à minha memória a respeito de uma pessoa que a Bíblia informa. Esta pessoa, ela não tinha um bom convívio com as pessoas da sua cidade, da sua circunvizinhança. Ela não tinha, mas porque ela tinha alguém que o impedia. Para facilitar, eu estou falando sobre aquele personagem que a Bíblia fala
e dá o título a ele de o endemoniado de Gadareno, ou o endemoniado de Gadara. Nós vamos ver um pouquinho a respeito deste homem e depois nós vamos dar início ao assunto propriamente mencionado, né, escrito pelo nosso irmão escritor e comentarista da revista. Mas por que eu quero, parece que até mudar um pouco de assunto? Eu não consegui perceber essa mudança de assunto, mas eu gosto de fazer um apontamento para daí nós desenvolvermos um raciocínio mental, termos algo bem visível, bem firme. E eu percebo que este texto ele vai falar com você como falou comigo. Como eu mencionei, o convívio deste homem com a sociedade, como é que era? Esse assunto está registrado em Lucas. Primeiramente eu vou ler em Marcos. Acho que é Marcos. Olha bem, como é que era essa pessoa na sociedade. Capítulo 5 de Marcos, no versículo 2, diz assim: E saindo ele, o Senhor Jesus, do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, do qual tinha as suas moradas nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo ele sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Desculpe. Este é o relato de Marcos a respeito deste homem. Vamos ver o que Lucas falou a respeito dele. Lucas capítulo 8. No verso 27 em diante, vamos ver a vida deste homem relatada na visão de Lucas. E quando desceu para a terra, o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. O que Marcos menciona aquela tristeza de vida ambulante, e aqui Lucas menciona que ele estava nu, que ele veio da cidade ao encontro com o Senhor Jesus, e ele estava nu, observa bem.
Olha que situação desesperadora. Mas o que realmente nos interessa hoje, eu tive de ler isso para saber como é que era a vida daquele homem, mas o que me interessa, o que eu coloquei no meu coração para estar mencionando para vocês, irmãos e irmãs, é o resultado final do encontro deste homem com o Senhor Jesus. A Bíblia, ela menciona algumas situações ali, né, naquele diálogo entre este homem e o Senhor Jesus, e quando as coisas normalizaram, quando aquele homem foi liberto, aí o Senhor Jesus, ele entrou no barco e iria retornar, porque ele tinha sido rejeitado naquela cidade de Gadara. Os homens, mesmo tendo aquele ser humano que vivia em uma situação deplorável ser liberto, eles, por pensamentos humanos totalmente fora a uma fraternidade, que é o assunto, né, que nós também vamos tratar, eles rejeitaram a pessoa do Senhor Jesus e o expulsaram. E quando o Senhor Jesus estava indo, este homem, ele pediu para que ele acompanhasse o Senhor Jesus. Mas olha bem aqui, o que o Senhor Jesus respondeu? Marcos, ele retrata com uma perfeição maravilhosa isso. O que nós vamos ler é o verso 19 e o verso 20 do capítulo 5 de Marcos, que fala o resultado final deste encontro. Jesus, porém, verso 18, desculpem. E entrando o Senhor Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele, quer dizer, que fosse com ele. Porém, o Senhor Jesus não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Verso 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Eu acredito que daria para nós pararmos aqui, né? Mas o Senhor tem muito mais coisas para nós. E isso vai nos fazer muito bem. O Senhor Jesus, ele falou para aquele homem que ele era para ir para a casa dele e contar para os seus familiares, seu pai, sua mãe, seus irmãos, né, os seus parentes, o que é que o Senhor tinha feito com ele e como é que ele tinha usado de misericórdia com ele. E no verso 20 diz que ele, quando saiu da presença do Senhor Jesus, ele começou a falar para aquelas pessoas que antes ele o amedrontavam, os perseguiam, ou faziam com que eles ficassem atemorizados. Olha que alteração, que alteração de vida. E o magnífico de tudo isso aí é que as pessoas, ao verem aquele homem agora falando tais coisas tão diferentes da vida, de como ele agia, de como ele vivia anteriormente, vendo aquele homem em uma saúde plena, de uma eloquência, de uma inteligência nítida, né?
fluindo naturalmente da sua boca, né? Do todo o seu ser. A Escritura nos fala que as pessoas se maravilhavam disto. Queridos irmãos e irmãs, o assunto de hoje é sobre isto. Outrora, éramos tudo de errado, tudo que desagradava, tudo que feria as pessoas, tudo que maltratava, tudo que envergonhava as outras pessoas, tudo que fazia mal às outras pessoas. Porque nós não tínhamos o que era bom para lhes oferecer. Um sorriso, uma palavra amena, uma palavra de carinho, uma palavra de agrado. Nós não tínhamos. Mas o que é que aconteceu conosco em um período de nossa vida? Não foi termos encontrado com o Senhor Jesus? E ele falou: olha, você tem algo a mencionar para as pessoas que antes você não tinha um convívio muito bom com elas, ou que elas o rejeitavam, ou que elas tinham medo de vocês. Vocês têm que ir lá e falar para elas diferente agora. Por que diferente? Porque houve uma alteração, houve uma mudança na sua vida. E este assunto, que é o relacionamento com as pessoas, que glorifica ao Senhor, é essa mudança, essa alteração. E as pessoas estarão nos vendo, elas estarão também se maravilhando? Seria uma pergunta inoportuna esta? Vamos passar para os comentários, a introdução e os comentários do irmão, e nós iremos chegar a um denominador comum, né? Vamos chegar a um posicionamento. Se a nossa vida até aqui, até esse momento, se ela tem causado assombro de alegria, de maravilhas aos olhos das pessoas, da vida das pessoas, ou se continua como aquela vida do passado que não tinha nada de bom a oferecer. Que o Senhor continue nos ajudando no discorrer deste assunto, para que nós venhamos estar apercebidos. E se não houve alteração até agora, que de agora em diante possa ser um novo trilhar, um trilhar que seja para a glorificação ao nome do Senhor, o nosso Deus. O nosso irmão comentarista, ele inicia o relato dele assim: a relação do povo de Deus com as pessoas é algo muito importante para que o Senhor seja glorificado entre os homens. A vida do cristão deve ser motivo para que os homens glorifiquem o Senhor, e não que seja motivo de que as pessoas falem mal, né? Porque muitas das vezes as pessoas não falam: fulano de tal diz que é crente. Quando ele está falando isso, ele não está, na verdade, reprovando a vida daquela pessoa que se diz temente ao Senhor, se diz do Senhor, porque ele foi comprado com um alto preço, o preço do sangue do Senhor Jesus. Ele não está falando da pessoa em si, não. Ela está direcionando ao Deus que essa pessoa professa ter. É importante nós termos isto em mente. E ele coloca aqui que este assunto
ele separou, né, em dois elementos importantes para o relacionamento, né, nosso com as pessoas que glorificam o Senhor nosso Deus. O primeiro é o testemunho e depois a evangelização, que é nós falarmos para aquelas pessoas de que o Senhor, ele tem algo importante para ele. Algo que não é aqui nesta vida, é após esta vida. Esta é a evangelização, de que o Senhor Deus, ele visitou o homem pessoalmente, de novo, agora para o resgatar. Então, nós precisamos de estar fazendo isto. Nada diferente, pelo menos eu não consigo ver nada diferente do que aquele homem de Gadara, que antes ele era escória, não tinha nada, não era nada, e depois ele se transformou em um anunciador. Anunciador de quê mesmo? Irmão Dorém, irmã Mecilda, anunciador de quê? Aquele homem que antes amedrontava as pessoas, que as pessoas não queriam ficar perto dele, corriam de quando ele se aproximava, e agora ele começa a ser anunciador de alguma coisa. Que coisa é esta? Fala você, Dorinha, depois a irmã Mecilda vai falar o que ela pensa do que é que ele anunciava. Ele foi, né, convocado a ser anunciador de alguma coisa. O quê? Bem, o Senhor Jesus, ele primeiramente queria ir acompanhar o Senhor Jesus, porém o Senhor Jesus reprovou, falando que na verdade era para ele poder ir até a família dele e anunciar as maravilhas que o Senhor tinha feito com ele e como teve misericórdia dele, mas ele decidiu não fazer isso apenas na família. Todo o decorrer que ele fez, andando por Decápolis, ele falou, anunciou e provavelmente finalizou na família dele, mas primeiro ele não suportou Decápolis, que eram várias cidades que a compunham. E agora, irmã Mecilda, o que é que você... A gente já foi bem completo, né? Mas ele foi anunciar a respeito do Senhor Jesus Cristo. É interessante isso, né? E quando nós anunciamos o Senhor Jesus para as pessoas, nós estamos simplesmente falando para eles o seguinte: amigos, ou amigo, ou amiga, você lembra de mim que eu estava morto, mas agora você está me vendo? Você percebe que agora eu vivo? Não precisa de fazer mais nada além disto. E aí a pessoa vai perceber, quando você vai informar dessa vida que você recebeu e ela era gratuita, que você não tinha o merecimento, ela vai perceber que foi alguém especial, alguém superior, que deu essa vida para você. E ela vai perceber que às vezes não na totalidade, ela não vive na totalidade ao imaginar dela, ela não vive na totalidade da morte que você vivia, mas em partes ela vive. E ela interessa-se em saber como é que foi isso, Dório, como é que te aconteceu ontem. Você estava nu, estava morando nos sepulcros, estavam atormentando as pessoas, e agora você vestido,
falando naturalmente comigo. Que maravilha é essa, Dório? E você vai falar naturalmente para ela de como foi que o Senhor usou de misericórdia com você. E contar em detalhes como é que Ele fez isso com você. Isto é o bom testemunho. Ou, também a evangelização. Vocês estão percebendo como há um conjunto, o testemunho e a evangelização? A igreja deve ser exemplar no meio em que ela vive. O que é ser exemplar? Ser o exemplo. Se você diz que você estava morto, mas que agora você vive, que você não conhecia o Senhor, que é rico em misericórdia, mas hoje conhece o Senhor, que é rico em misericórdia, como é que você vai ter uma vida conturbada, uma vida totalmente ao contrário do que você está dizendo que houve uma mudança? Exemplar é mostrar uma coisa que é verdade. Você já ouviu falar que tem exemplos bons e exemplos ruins? Sim. Se você fala uma coisa com uma pessoa e que você vive aquilo, é o exemplo que você está dando. Porque aquela história que nós já ouvimos, e olha, eu não sei, Não sei. Mas possivelmente, vergonhosamente, você já se predispôs a falar para uma pessoa o seguinte: olha, você faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Que exemplo mais sem vergonha é esse? Mais sem sentido é esse? Exemplo é algo que você vai não somente falar com palavras, mas você também vai falar com a sua ação, com a sua atitude. E é isso que nós estamos recebendo, da parte do Senhor, neste momento agora, que a igreja, ela tem que ser um exemplo para as pessoas que estão próximas de nós, neste convívio. Que igreja? As quatro paredes? Não. É você que já aceitou o Senhor Jesus, sou eu que já aceitei o Senhor Jesus, é o Dorinho que já aceitou o Senhor Jesus, é a irmã Messilda que já aceitou o Senhor Jesus. É a igreja, ela tem que ser o exemplo. Tem que ser o modelo, Que o exemplo fala de modelo. Modelo. Aí sim, olha, você pode fazer o que eu faço, tá? E nós temos uma série de pontos importantes na Escritura falando isso. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha, ser o exemplo dos fiéis. E aí dá aqueles relatos, na palavra, no trato, na fé. É algo... É isso, ser o exemplo. A pessoa que aceita o Senhor Jesus, o que nós damos o nome de o crente, ele tem uma boa relação com as pessoas que estão no mundo. Porque isso glorifica o Senhor, o nosso Deus. Se não houver este bom convívio, esse bom relacionamento, você não está sendo o exemplo. Como assim? Por incrível que pareça, você está sendo um exemplo sim, mas não de que seja de Deus. Não de um exemplo que esteja glorificando o Senhor, o nosso Deus. Porque o servo do Senhor, ele é o exemplo. Ele glorifica o Senhor, o nosso Deus, com o seu convívio, com o seu relacionamento com as pessoas que estão no mundo. E, inclusive,
esta é uma das partes, né, que também compõe o evangelismo. Se você vai para falar para a pessoa que o Senhor, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele dá a vida àqueles que estão mortos, que confessam a Ele como seu Senhor e seu Salvador, mas o seu palavreado não condiz, a demonstração dos seus sentimentos é totalmente diferente, que efeito vai ter isso? Você vai estar sendo um exemplo mais de vergonha, de desonra à pessoa do Senhor, o nosso Deus, e não de glorificação ao nome do Senhor. E o nosso irmão comentarista aqui, ele citou, né, uma série de pessoas, né, que na sua vida normal, natural, você irá relacionar com ela, terá um convívio com ela. Isso aí, você querendo ou não, você vai ter um convívio com elas, não tem como. E ele citou aqui, por exemplo, você sabe muito bem quais são as pessoas que você tem convívio com elas. Primeiro, os vizinhos, seus colegas de trabalho, de estudo, né? Seus amigos, seus parentes, seus conhecidos, tudo isto. E tem mais alguém aí que às vezes nós ficamos com os olhos fechados e não queremos aceitar que nós estaremos também convivendo com elas. São as autoridades. E ainda, tem mais algumas outras pessoas que às vezes nós não temos como relacionar, né, aqui, mas nós sabemos que elas existem. Tem que haver, de alguma forma, vai haver um relacionamento, um convívio com essas pessoas. E vamos ver aqui o que é que o Senhor abençoou o nosso irmão, escritor e comentarista da revista. Ele abençoou esse irmão para escrever aqui para nós. Vamos ver como é importante isso aqui. Primeiro nós vamos ver com os vizinhos. O que os vizinhos têm pensado de você? O que o meu vizinho tem pensado de mim? Você, eu, nós temos sido a luz que o Senhor Jesus disse que nós somos. Nós temos realmente brilhado para os nossos vizinhos. Porque este brilho, ele glorifica o Senhor, o nosso Deus. Porque é o nosso proceder com o nosso vizinho. O que é ser luz? Poderíamos enumerar algumas coisas, trazer a visão nítida do que está diante de você, um guia, um orientador, porque quando você está andando em um local que é totalmente escuro, você não sabe o que está acontecendo ao seu redor. Você, além de você não saber para onde você está indo, você sabe muito bem que você está correndo o risco de nesse percurso haver alguma armadilha em que vai te trazer grandes prejuízos.
então, ser a luz. Nós temos sido a luz para os nossos vizinhos? Para os nossos colegas? Será que você, ou será que eu, nós temos sido pessoas exemplares com os nossos atos no meio dos nossos colegas de trabalho, de escola, ou qualquer outro meio, né? De negócios, de confraternizações, né? Que é do lazer. Como é que nós temos sido com os nossos colegas? O nosso relacionamento com os nossos colegas, eles realmente têm sido algo que está glorificando o Senhor nosso Deus? Se for, estamos conseguindo atingir o objetivo da glorificação à pessoa do Senhor nosso Deus em meio aos nossos colegas. E os nossos parentes? Para algumas pessoas, essa parte aí é uma das piores partes que tem. Só que é complexo nós entendermos ou aceitarmos o sentimento e a prática de algumas pessoas direcionado aos seus parentes, porque é o seu sangue. É aquele que, para todos os efeitos, ele é o que está mais próximo de você, é o que é o maior interessado em te ajudar, em estar vivendo e convivendo com você. É mais ou menos aquela expressão que a Bíblia diz que é melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro estará levantando. Olha como essa questão do parente, ela é de suma importância. Primeiro, do pai e a mãe. Vamos por aí. Você honrando o seu pai e a sua mãe, obedecendo eles. Quer dizer, tendo um bom convívio com eles. A Bíblia diz que este é o único mandamento que contém uma promessa. Promessa de quê? De vida longa, de muitos dias sobre a terra. Imagina bem, se nós, olhando à luz da Escritura, nós vamos conseguir concordar com alguma pessoa que diz que não consegue viver com os parentes, se a Bíblia diz um pouco diferente. Vamos dar sequência dos filhos, dos pais com os filhos. Bem-aventurado o homem que enche a sua aljava, quer dizer, a sua bolsa com eles. Porque eles serão como flechas, né, que no dia da adversidade os inimigos irão temer esse pai de família, porque tem muitos filhos. Como assim eu vou rejeitar esta informação que é preciosa da parte da Bíblia, da parte do Senhor para nós na Bíblia Sagrada, e que é uma prática? Você já ouviu alguém relatar, mesmo que cheio de si, ele mesmo sendo fraquinho, ele estufar o peito e falar assim, olha, eu podia ir em qualquer lugar com o meu irmão que ninguém tascava comigo. Por quê? É porque o irmão dele era fortão. Ou de alguém falar, olha, em qualquer estabelecimento comercial que eu for, eu sou bem recebido. Por quê? Porque o pai dele é uma pessoa honrada, é uma pessoa de bem. Como é que eu vou rejeitar isso?
E se nós vamos direcionar para a questão do marido e da mulher, que é família, da mulher amar o marido, servir o marido, como se servisse ao Senhor, e o homem amar a sua esposa como a si mesmo, porque a Bíblia fala assim, quem é que ousa fazer mal à sua própria carne? Você acredita nisso? E tem pessoas que acham que este convívio com a família é complexo. Aí nós vamos perceber que pessoas que vivem, agem, pensam e falam desse jeito, não têm um relacionamento com a sua família que glorifica o Senhor, o nosso Deus. Porque está totalmente à parte do que a Bíblia informa e do que é verdade na prática. O Senhor, nosso Deus, hoje, Ele está falando que nós devemos, é conveniente, né, que nós tenhamos um bom convívio com os nossos familiares, porque além de nós estarmos glorificando o Senhor neste convívio, nós estamos sendo altamente beneficiados, estamos sendo grandemente beneficiados com este convívio. Temos também com os amigos. A amizade é algo importante e o Senhor, nosso Deus, quer que os seus filhos, que somos nós, sejamos leais aos nossos amigos, que nós sejamos verdadeiros com os nossos amigos, que nós sejamos bons com os nossos amigos, que nós sirvamos os nossos amigos, que nós falemos para os nossos amigos como foi que o Senhor teve misericórdia de nós e o que Ele fez na nossa vida. Isto é uma vida que glorifica o Senhor, o nosso Deus, com os nossos amigos. Também com os conhecidos não é diferente. Mesmo que não sejam pessoas do nosso convívio costumeiro, mas nós devemos os ajudar, os servir, sermos amáveis com eles, porque isto estará também glorificando o Senhor, o nosso Deus. E com as autoridades, nós devemos respeitá-las. Ah, mas elas são arbitrárias, elas são corruptas. Não é isso que a Bíblia nos orienta a fazer. Nós temos que respeitar as autoridades. E a Bíblia nos fala que ninguém vai nos fazer mal se nós fizermos o bem. E mesmo se acontecer de alguém nos fazer mal, até nisso nós seremos beneficiados, porque nós estamos sendo prejudicados injustamente por causa do nome do Senhor. E ele diz: bem-aventurados são vocês que vos injuriarem por causa do meu nome. O Senhor fala isso. E mais uma série de informações que o Senhor deixa para nós, direcionado a esta questão das autoridades. Nós devemos ter um bom convívio de respeito com as autoridades. E não podemos também deixar de falar com um dos que mais fere a nossa carne. Não adianta eu falar diferente, porque é isso. Mas o Senhor fala, nos orienta que nós temos de mudar, nós temos que fazer diferente. Que é o convívio com os nossos inimigos. Aí
complicou, né? Não. Nós tivemos a oportunidade da parte do Senhor, o nosso Deus, na lição anterior, de falar que tem um monte de coisas, ou todas as coisas direcionadas à nossa vida, de entrega ao Senhor, de glorificação ao seu santo nome. Sozinho nós não vamos conseguir. E esta, amigos, irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, é uma das mais difíceis para nós. Mas, porque nós somos rebeldes, nós somos até incrédulos. Mas como dói o crente, o servo do Senhor ser incrédulo? O Senhor Jesus, o texto de Marcos que nós lemos, nós já percebemos ali que no início o Senhor Jesus, ele reprovou aqueles discípulos que eles não acreditaram por incrédulos. Então, infelizmente, isto é possível para nós, mas nós temos que alterar essa questão da incredulidade. Amém? O próximo como a você mesmo. Que próximo é esse? É qualquer pessoa que esteja próximo de mim. Porque alguém vai conseguir te prejudicar se estiver longe? Não. Só estando próximo não adianta. E o Senhor fala: ame o próximo como a você mesmo. Se o seu inimigo, mas eu não sou inimigo dele, ele é que é meu inimigo. É isso mesmo, é isso mesmo. E é melhor que seja desse jeito, tá? Porque você ser inimigo dele é que está o problema. Este é o problema. Ele não importa. Porque não tem conhecimento do Senhor. Ele não teve o que você tem hoje. O que é que você tem hoje? A amizade com o Senhor, o nosso Deus. Que antes o Senhor Deus falou: olha, você estava morto nos seus delitos e pecados. Mas agora você foi vivificado pelo sangue do Senhor Jesus, que é o Filho do Senhor nosso Deus. A inimizade que existia já não existe mais, agora é amizade. E olha que você era digno de morte, eu era digno de morte, e Ele nos deu vida sobre vida. Arrancou aquela morte e colocou a vida dele em cima. Éramos inimigos e ele nos transformou em amigos. Se você sabe disso que aconteceu com você, por que então que você não vai pedir o Senhor mesmo para te ajudar nessa tarefa tão árdua, tão difícil, tão complexa? E será que se eu falar que você pensa e que eu penso que é uma tarefa impossível, será que nós estamos exagerando? Não estamos exagerando não, mas estamos. Porque é impossível por nós mesmos, mas é possível para o Senhor nosso Deus. O que é que ele falou? Que para os homens é impossível, mas para o Senhor é possível. Creia nisso, que eu aplique isto no meu coração, e nós teremos um pensar, um sentimento totalmente direcionado a este assunto de convívio com aquele que se diz nosso inimigo. Se ele vier te pedindo pão, dê o pão. Se ele te vier pedindo água para beber, dê a água. É a orientação da parte do Senhor. E principalmente, se você não tiver feito nada para que essa inimizade começasse. Porque você fazendo assim, a Bíblia diz o seguinte, que você estará amontoando sobre a cabeça dele um monte de brasas. Eu não sei o que é que a Bíblia quer dizer com esse monte de brasa. Se é algo figurativo ou se é real. Mas se um carvãozinho, uma brasinha encosta no meu dedo, se eu reclamo, o que você acha? Um monte de brasa
fumegante na cabeça de alguém. Que desconforto, né? É o que a Bíblia diz, que você tendo um bom relacionamento, até com os que dizem ser seu inimigo, você está glorificando o Senhor com este convívio. Está falando para mim que eu vou estar glorificando o Senhor, o meu Deus, com este relacionamento, até com aquele que diz que não gosta de mim. Que eu tinha mencionado sobre aquelas pessoas que nós, às vezes, não sabemos, não conhecemos, mas a Escritura diz que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Isso aí é qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa, qualquer credo, qualquer situação. A Escritura nos orienta, não faça acepção de pessoas, porque você agindo assim, você está glorificando o Senhor, o nosso Deus. Cada ser humano deve ser tratado com dignidade, respeito e amor. Deve também ser objeto de nossas orações. Interessante isso, né? Às vezes nós oramos para o nosso filho, o nosso amigo, só. Deve ser por todos, pelas autoridades que estão em eminência no poder, até por aqueles que te perseguem, que pensam mal de você, que falam mal de você, que faz mal a você, que faz também a mim. A Escritura me diz que eu tenho que também interceder por ele. Nós devemos cultivar um relacionamento saudável com todas as pessoas e cumprir um mandamento, que é aquilo que eu mencionei um pouco atrás, né? O mandamento que é amar o próximo como você ama você. Eu amar o próximo como eu amo a mim. E a questão, né, do segundo ponto que o irmão mencionou, a respeito da evangelização. A evangelização, ela tem que ser composta. Não existe outra forma. Ela tem que ser, pelo menos, né, digamos, com duas atitudes. Palavra e vivência. Obra. Testemunho. Você falar para a pessoa que o Senhor nosso Deus, Ele veio visitar a humanidade, veio para buscar o perdido, o que estava perdido, e que esta pessoa, sem este conhecimento, esta aceitação, a bondade, a misericórdia do Senhor nosso Deus, que é a pessoa do Senhor Jesus, além de você falar isto, você tem que ter uma vida que condiz, porque senão você não vai conseguir atingir o objetivo. A evangelização, ela tem que ser composta de palavras e também de atitudes. Às vezes nós ficamos enumerando, eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas o que é que a Bíblia fala para nós? Fazer tudo para a honra, para a glória do Senhor, o nosso Deus. Vamos fazer besteira? Fazer coisas que prejudiquem os outros? Não, isso não é coisas para glorificar o Senhor. Não é coisas para honrar o Senhor. Então, nós devemos fazer coisas que realmente convença a pessoa que está nos ouvindo que o Senhor nosso Deus mudou o nosso ser. Que nós realmente estamos sendo a luz que Ele falou, você dorme, é a luz do mundo.
Dório, não tem como esconder uma luz embaixo de um caixote e ela brilhar. E tem que estar em cima do caixote, porque ela vai cumprir a sua função, ela vai alumiar os homens. Ele diz, Dório, seja o sal da terra. É o sal. Porque se ele não for sal, se ele tiver insípido, quer dizer, se ele perder o sabor, ele não será sal. Ele será meramente um produto que foi descartado. E a Bíblia diz que vai ser pisado pelos homens. Quer dizer, é um material, é um produto descartado. Nós não somos algo assim descartado, nós somos especiais. Nós fomos informados que nós vamos dar sabor às pessoas, vamos trazer alegria para as pessoas, alegria da carne, alegria humana, não, é alegria espiritual. Porque lembra do primeiro texto que eu li? O homem falou, ou recebeu a ordem do Senhor Jesus para ir para a casa dos pais. Antes de chegar na casa dos pais, ele começou a falar para aquelas pessoas coisas que elas se maravilhavam em ouvir. Isso não é ser o sal, dar sabor, trazer prazer e alegria para as pessoas? Não é ser a luz, porque estava iluminando o coração daquelas pessoas? É isto. A evangelização é isto. Informar que o Senhor veio, que Ele salva, que Ele leva para os céus, mediante a aceitação do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E que aqui vai ser o início, ou está sendo, o início de uma glorificação ao nome do Senhor, o nosso Deus. É digno de nós analisarmos com uma certa atenção nisso. O nosso irmão, ele colocou aqui que o testemunho, o bom, mas o mau testemunho não entra no nosso assunto, É o testemunho do que o Senhor fez conosco e como Ele usou de misericórdia conosco. Esse é o testemunho. Eu estou mostrando para vocês o que Ele fez comigo e como Ele teve misericórdia de mim. Esse é o testemunho, Que o testemunho e a evangelização andam de mãos dadas na vida do cristão que glorifica o Senhor, o nosso Deus, no relacionamento com todos os homens. Que o Senhor nos faça ficar apercebido a respeito dessas realidades, dessa verdade, desse testemunho, e que a nossa vida continue. Se não tem sido, que comece agora a ser um diferencial, de que o nosso relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor, seja elas quais pessoas forem, que seja um relacionamento em glorificação ao nome do Senhor, o nosso Deus. Que Ele nos ajude a fazer assim. Amém.